Graça e paz, amados irmãos. É com muita alegria e satisfação que neste momento estamos aproveitando esta tão sublime e rica oportunidade para estarmos trazendo aqui mais uma palavra de reflexão para o seu coração. Eu quero meditar com vocês em poucas palavras no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, narra para nós a história do centurião de Cafarnaum. Os 3 primeiros desse capítulo diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Até aqui dá para nós respaldarmos bem a nossa palavra. Eu quero neste momento, querido, falar apenas sobre o centurião. Eu quero falar sobre algumas características que este centurião possui. Antes de nós entrarmos nas características desse centurião, é bom fazermos menção aqui do que significa essa palavra centurião. A palavra centurião, ela significa que é um capitão romano, chefe de um exército composto de 100 homens. Então a palavra centurião vem de 100, centúria, que significa um comandante que exerce autoridade sobre um exército de 100 homens. Então toda vez que você ouvir essa palavra centurião, você já sabe que é alguém que tem autoridade sobre um exército de 100 homens. Então, quais são as características ou as lições que nós podemos aprender com esse centurião? A primeira lição que eu aprendo com ele, amados, é que esse centurião, ele era um homem humilde. Como que nós sabemos que esse centurião era um homem humilde? Apesar de ser um chefe de um exército romano, ele se humilha a ponto de ter a capacidade de procurar Jesus. Se ele se achasse que ele fosse o maior, o melhor, que não precisasse de ninguém, por que motivo iria ele procurar Jesus? Só o fato dele ter um homem de alta posição no exército romano, e mesmo assim ir procurar Jesus, ele ensina para nós que ele era um homem humilde, que reconhecia que tinha alguém superior a ele, que poderia ajudá-lo naquele momento. Então a primeira lição que aprendemos com esse centurião é que ele era um homem humilde. Mas em segundo lugar, esse centurião romano também, ele mostra para nós que ele era capitão do exército romano, mas reconhecia que além de ser comandante, ele era menor que Jesus. Jesus era um comandante superior a ele. E ele reconhece isso, porque a despeito de ser um homem respeitado pelo exército, no seu interior, ele reconhecia a sua pequenez e que ele dependia também de Jesus. O que ele queria que Jesus fizesse para ele não estava no seu alcance. Ele precisava de alguém para ajudá-lo naquele momento. Então esse centurião, em segundo lugar, ele nos ensina que ele era capitão, mas reconhecia que era menor que Jesus. Mas em terceiro lugar, irmão, a terceira lição que nós aprendemos com esse centurião é que ele reconheceu a autoridade e o poder que estava sobre a pessoa de Jesus. Nós reconhecemos isso porque ele toma a decisão de procurar Jesus. E por que ele toma a decisão de procurar Jesus? Porque com certeza ele viu alguém comentar, alguém falar,
algum comentário, a fama de Jesus corria naquela região, que ele ficou sabendo que Jesus ressuscitava mortos, levantava os coxos, dava vista aos paralíticos, abria os ouvidos dos mudos, dos surdos, e abria a boca, soltava a voz dos mudos. Então essa fama de Jesus corria, que chegou ao ponto de chegar até a pessoa do centurião de Cafarnaum. Então ele toma a decisão de procurar Jesus, porque ele reconheceu a autoridade e o poder que tinha sobre Jesus. Mas, em quarto lugar, amados irmãos, a quarta lição que eu aprendo com esse centurião, que para mim é uma das lições fabulosas, maravilhosas e estupendas. Por quê? Porque, olha só, em quarto lugar, este centurião era uma pessoa, um ser humano, que se importava com o sofrimento alheio. Para quem foi buscar ajuda? Se ele fosse buscar ajuda para a tua esposa, seria legítimo. Para um filho seu, nem se fale. Ou para um parente muito próximo, seu, a sua mãe ou seu pai. Mas não, ele foi procurar ajuda, não foi para um filho seu, não foi para a tua esposa, e muito menos para o seu pai ou para a sua mãe. Este homem toma, queridos, a decisão de procurar ajuda para o seu empregado, para o seu funcionário. Isso, irmãos, toca muito o meu coração e eu acredito que deve tocar o seu coração também, porque este homem, querido, ele sente a dor do seu criado, ele se compadece e procura meios para ajudar a aliviar a dor do seu criado, para aliviar a dor do seu funcionário. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Que essa característica desse centurião seja também a sua, seja a minha, seja a nossa, o povo de Deus, que possamos aprender com esse centurião de se importar com a dor do outro. O que você sente quando você vê um mendigo caído nas praças da cidade? Pessoas que não têm um teto para morar, não têm com o que se alimentar. E às vezes temos a nossa despensa farta, temos uma despensa abastecida e não procuramos socorrer o próximo. Queridos, este centurião nos dá esta lição. Ele era um ser humano que se importava com a dor do seu próximo. Mas em quinto lugar, irmão, eu ainda tenho aqui em quinto lugar uma lição maravilhosa com esse centurião. É que esse centurião, ele desenvolvia um papel de intercessor. Irmãos, olha a importância que tem a intercessão. Ele intercede não por um filho, não pela sua esposa, mas por um funcionário, para um empregado, para um criado. Ele intercede, irmãos, que ele sai da sua casa, enfrenta o povo, a multidão, e vai até Jesus para pedir socorro, para clamar, para rogar por um empregado, por um funcionário. Ah, amados irmãos, isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais. E eu quero te conclamar, eu quero te desafiar através desse vídeo a se tornar também um intercessor. Interceda pelo seu pastor, interceda pela sua liderança, interceda pelo nosso país, pela sua cidade, por aqueles que estão na iminência de poder no nosso estado, na nossa cidade. Interceda por quem você achar que for necessário, mas interceda. O papel da intercessão, a oração intercessória, ela é maravilhosa, ela é simplesmente gloriosa. E Deus se agrada que nós exerçamos o papel
de intercessão. Mas, amados irmãos, você já parou para pensar a situação desse funcionário? O texto diz que ele era paralítico. Quando fala de um paralítico, o que você entende? Para uma pessoa estar paralítica, ela tem que estar deitada ou então sentada em uma cadeira ou em uma cadeira de rodas. Concorda comigo? Não é verdade? Ela tem que estar deitada ou tem que estar sentada em uma cadeira comum ou em uma cadeira de rodas. Em outras palavras, um paralítico está sem condições de produzir. Um funcionário paralítico está impossibilitado de frutificar. Então, esta era a primeira condição desse criado. Mas a segunda condição é que diz que ele não só está paralisado, mas ele está velozmente, ou ele está violentamente atormentado. O que vem à tua mente quando você ouve essa palavra atormentado? Vem à nossa mente, em primeira instância, de alguém que está possesso por algum demônio. E o texto já foi bem objetivo em dizer que ele está violentamente atormentado. Então ele estava numa situação crítica, numa situação, poderíamos dizer assim, até um pouco uma palavra pejorativa. Ele estava numa situação deplorável. Era a situação desse criado. Ele estava atormentado. Ele estava violentamente, de maneira violenta, com muita força e com muita intrepidez. E agora vem à nossa mente. O que levou esse centurião a interceder por esse criado? Se você se perguntar, pastor Roberto Carlos, ele é um criado que não produz. Ele é um funcionário que não está frutificando. Por que então esse centurião se interessa em sair da tua residência, da tua casa, e ir até Jesus para interrogar, ou melhor, para interceder a Jesus pelo seu criado? Em primeiro lugar, amados irmãos, esse centurião vai procurar Jesus porque ele conheceu o seu criado frutificando. Aqui no texto mostra que ele estava paralítico e violentamente atormentado. Mas o centurião que foi interrogar, que foi interceder por ele conheceu o seu funcionário ou o seu criado frutificando. Ele conheceu o seu funcionário trabalhando. Ele conheceu o seu funcionário dando frutos, trabalhando na lavoura, capinando, roçando, colhendo café, colhendo frutas. Então este centurião conheceu o seu funcionário dando frutos, frutificando e trabalhando. Mas a segunda hipótese do porquê que levou o centurião a interceder pelo seu criado é que ele conheceu o rendimento que o seu criado dava quando estava frutificando. Era um homem trabalhador, não era um homem que enrolava, mocegava no trabalho. Era um homem que botava para quebrar, arregaçava as mangas, dava rendimento no seu trabalho. Por esta razão, seu patrão, o centurião, conhecia muito bem a situação daquele criado quando estava trabalhando. Era um funcionário que rendia, que produzia no seu trabalho. Mas em terceiro lugar, este centurião foi interceder pelo seu criado, porque era um criado de confiança. Podia confiar nele, podia colocar ele para realizar determinada tarefa, e aquela tarefa, tal hora combinada, estava pronta, estava cumprida. Então ele conheceu e sabia da confiança que aquele criado tinha e que poderia depositar nele tal confiança. Então, amados irmãos, depois de tudo isso,
Jesus disse para aquele criado, para aquele centurião: eu irei, eu lhe darei saúde. E aquele centurião disse: não, Senhor, não precisa ir. Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Basta uma palavra que o Senhor der a respeito dessa situação, o meu criado sarará. Eu quero dizer para você desta oportunidade, eu não sei que circunstâncias você encontra que está assistindo esse vídeo, mas de uma coisa eu sei: basta uma palavra de Jesus a respeito dessa sua situação, Ele vai te dar a solução que você tanto precisa. Mas aqui eu tenho a última lição com esse centurião, é que ele possuía fé nas duas dimensões. Porque Jesus disse: nem em Israel encontrei também a fé. Ele possuía fé na dimensão natural, porque ele cria que ele ia encontrar com Jesus, que ele ia conversar com Jesus, que Jesus ia atendê-lo, que Jesus ia socorrê-lo, que Jesus ia se prontificar naquela situação. É uma fé natural, mas ele também tinha uma fé sobrenatural, porque ele disse: Senhor, não precisa ir na minha casa, não precisa se incomodar em caminhar até a minha residência. Dê uma palavra, apenas uma palavra, Senhor, o meu criado sarará. E Jesus então disse: amados irmãos, como tu cresces, será feito. Com esta fala aqui de Jesus, desse texto, irmão, eu aprendo uma lição: que Jesus tem interesse de realizar o desejo do nosso coração. Qual era o desejo do centurião? A cura, a restauração do seu criado. E Jesus disse: assim como tu cresces, será feito. Assim como tu cresces, será feito. Eu queria que você tomasse posse dessas palavras, deixasse que as verdades desse texto entrassem nas páginas da tua memória e ficasse gravada nas tábuas do seu coração, e que as palavras de Jesus desse texto entrassem na tua vida. Querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que essa palavra ache espaço, ache guarida no teu coração. E eu quero te pedir um favor: se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente e inscreva-se em nosso canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.